E aí pessoal, suave na nave, Integral Senpai aqui. Bom, dando continuidade ao assunto de cálculo, na verdade, agora eu iria dar o limite da função composta. Mas o que acontece? Sendo sincero com vocês, função composta, de forma resumida, é basicamente tipo você ter uma função f de x, por exemplo. Você tem uma função aqui. E você tem outra função, g de x, certo? Eu vou chamar y'. O que acontece? F de x, a função composta, por exemplo, é supondo que aí f de x, por exemplo, aqui está o domínio de f de x, aqui está a imagem de f de x. Conjunto imagem, conjunto domínio da função. Eu ter o valor do domínio g de x. Eu assumir x igual a g de x no domínio da função de f. E para fazer isso, claro, a imagem de g de x tem que estar contida no domínio da função de f, né? Aí o que acontece? É basicamente você colocar g de x aqui. Ou seja, esse g de x é f de y'. Isso vai me gerar uma imagem. Bom, função composta, de forma resumida, seria basicamente isso. É a imagem da função g de x, a imagem dessa função, ela está contida no domínio da função f. Ó, por exemplo, aqui é a imagem da função f, né? Bora falar que ela agora, na verdade, é a imagem da função g. Essa imagem da função g, ela tem que estar contida aqui. Por quê? Porque, gente, g de x, se você concorda que eu pegar g de x é a função, e a função g de x ela é gerada pela imagem, ou seja, eu vou plotar um valor de x, ele vai me dar um valor de y' correspondente. Então, e y' é g de x. Então, o conjunto imagem que eu estou tomando aqui no domínio da função, e tem que estar contido no domínio de f, entendeu? Ou seja, a imagem de g de x tem que estar contida no domínio da função f. É basicamente isso. Ou seja, a imagem da função f é tal que a f de x, sendo x pertencente ao domínio da função. Aí, basicamente, tipo, seria o limite disso. Você ia pegar o limite disso. Aí você ia pegar, sei lá, o limite de f de x, g de x ali dentro. Aí você ia pegar, ó, o limite g não. A gente usou f, né? F de g de x. Quando x tende a p. Aí a gente não sabe o que é isso. Aí g de x é y', que a gente tinha chamado. Limite de f de y', quando x tende a p, certo? Bom, a gente chama o limite de f de x, por exemplo, quando x tende a p, de um a qualquer. Bom, se é um a qualquer, se eu estou pegando f de y', fazendo x tender a p, na verdade, quando x tende a p, eu tenho esse limite da função. Ou seja, na verdade, eu estou fazendo aqui o que? Eu vou fazer y', na verdade, tender ao a, tá? É meio confuso, né? Mas, de forma resumida, é algo bem simples, na verdade, de se fazer. É algo, tipo, muitíssimo simples. E, cara, que na hora mesmo, sendo sincero com vocês, meio inútil, porque é uma jogada algébrica. Aí por isso que eu não queria falar sobre o limite de função composta. Eu escrevi aqui ainda só para dar uma resumida, bem ruim. E claro, esse limite, na verdade, tá, tem algumas condições. Que se essa função f ela for contínua, no ponto, ela for contínua em A, né? Ela for contínua aqui em A, o que acontece? Ou g de x, na verdade, não. O f, na verdade, ela tá definida nesse ponto A aqui, que é o limite da minha função,
aí vai existir, tá? O limite da composta. Mas, cara, sei lá, velho, é algo tão... Bora dar um exemplo. Limite x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso, a raiz quadrada disso, né? A gente já sabe calcular o limite a partir das propriedades, certo? Bom, aí sabe que isso daqui, quando x tende a 1, tem dois jeitos de fazer, né? X quadrado menos 1 é x menos 1, x mais 1, sobre x menos 1 aqui. Esse fator vai embora. Agora, x mais 1, raiz quadrada disso. É só eu fazer o limite. Quando x tende a 1, que eu já tirei a indeterminação, que se eu colocasse 1 aqui ia ficar sobre 0. Por isso que não podia fazer. Aí fica 2, raiz de 2. Tá vendo? Coisa simples, né? Mas, tipo, como que ia complicar usando a ideia da composta? É exatamente, você ia tomar x quadrado menos 1 sobre x menos 1 como um número auxiliar. É como se você tivesse feito essa conta e deu um número u, certo? Basicamente isso. Aí você vai ter o quê? Um limite raiz, né? Porque tá aqui, ó, com raiz. Limite raiz de u. E se x tender a 1, se x tender a 1 aqui, x tende a 1 aqui, o que acontece? X se aproximar de 1, esse número vai ficar grande, né? Porque vai ficar um número muitíssimo pequeno, que vai aumentar o numerador. Por exemplo, 2 sobre... Você vai entender. 2 sobre 1 décimo. Isso aqui é 20. 2 sobre 1 sobre 100. Isso aqui é 200. E vai aumentando. Então, se x tender a 1, u tende a 0. Entende? Então, de forma resumida, se você sabe fazer o limite de... como se diz? Você faz o limite dessa função aqui, só ela, né, que seria a minha função aqui, que eu tô pegando, do meu u, quando x tende a 1, você sabe que é 2. Então, se você sabe que é 2, na verdade, então você vai ter o limite, raiz de 2, u tendendo a 0, então é o próprio raiz de 2. Bom, algo bem inútil, tá vendo? Foi tipo... Na verdade, é u tendendo a 2, né? Não é o... Não, tá certo. Então, tipo, é algo bem inútil, sabe? Não tem muita utilidade, já que você podia fazer direto daquela outra forma. Então, por isso que eu falo, o limite da função composta é algo muito trivial. Eu só tentei mostrar aqui, que eu nem mostrei direito, tá? Porque, enfim. Aí eu prefiro falar sobre o teorema do confronto. Aí você fala, meu Deus, então por que você não falou antes? Bom, eu queria dar um pouquinho ainda da composta ali para vocês pegarem pelo menos a ideia algébrica do negócio. Bom, o teorema do confronto é um teorema que basicamente também é chamado teorema do sanduíche. Tem vários memes na internet, meme matemático, engraçado, né? Que, de forma resumida, vão ter três funções, sejam f, g, h, funções quaisquer, tá? Funções. E a gente vai supor que existe um intervalo. E suponhamos que exista um intervalo r maior que 0. Tal que, dentro desse intervalo, a gente vai ter a seguinte coisa. Olha só. F de x, a função f de x, é menor ou igual à função h de x, que é menor... Não, h de x fica no negócio aí. Mas tanto faz, tá? Podia ser aqui também, mas... Bora deixar bonitinho. G de x menor ou igual a h de x.
para deixar na ordem. Mas a gente pode fazer essa troca aqui também, se vocês quiserem, tá? Tanto faz. É basicamente para dizer que nessa vai ter uma função intermediária entre outras duas funções. É basicamente isso. Isso para 0 menor que x menos p. Lembra daquele existe um intervalo R, está contido no intervalo R. Então, nessa condição, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a seguinte coisa, ó, que o limite de f de x, x tendendo a p, sendo igual a L, isso é igual ao limite de h de x lá, x tendendo a p. Imagine que você tem isso daqui, que o limite dessa função quando tende ao ponto é igual ao limite dessa função. Então, implica dizer que o limite da minha função intermediária quando tende àquele ponto é igual aos anteriores. Então, basicamente, o que você está dizendo? Você está dizendo a seguinte coisa, ó. Oh, meu Deus. Você está falando a seguinte coisa, olha lá. Retirando do intervalo, você está dizendo o quê? Que você vai estar tomando um x dentro desse intervalo. P menos R, P mais R. Teu x está por aqui, tá? Dentro desse intervalo, certo? Beleza. As duas funções estão dentro desse intervalo, tá bom? E você vai ter funções f, g e h. Tá o quê? F de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Então, dentro desse intervalo, você vai ter, sei lá, uma função assim. Aí você vai ter uma função assim. Não, uma função assim. Ô, gente. Uma função assim. Calma. Uma função... Calma aí, gente. Pelo amor de Deus, que eu tô agora tentando fazer aqui. Você vai ter uma função assim e outra função assim. Aí, o que acontece? Isso dentro desse intervalo. Tá fungindo aqui, mas imagina que tá tudo contido dentro do intervalo. Aí ele tá falando o quê? Que essas funções tem a possibilidade de elas serem iguais, tá? Eu tô colocando aqui as funções sendo quaisquer coisa, mas há a probabilidade do desenho delas serem iguais também. Aí o que acontece? Ele tá te dizendo a seguinte coisa. Calma aí. Só pra eu desenhar isso aqui. Ele tá te desenhando a seguinte coisa. Que se tiver um ponto P, x tendendo a um ponto P, por exemplo, e o limite desse ponto for L da função f, em que essa aqui é a função f, ó, eu vou criar o ponto. Essa aqui é a função f, viu? Aí ela vai ter um limite L, por exemplo, e o limite da função superior naquele ponto, ou seja, dessa daqui, for L também, na verdade, ou seja, tem que estar, tem que estar aqui em cima também, tem que ser L também. Ó, o desenho tem que estar, essa função aqui, ela tem que estar muito colada com a função intermediária, entendeu? Tem que estar mais colado. Aí, tá aqui, aí seria... É porque o desenho tá mal feito da função. É pra, essas três funções, elas estarem muito coladas uma na outra, entendeu? Tal que eu posso confundir até o desenho delas. Aí tá falando o quê? Que se o limite dessa minha função superior ser igual ao da inferior, então da intermediária é o mesmo. O que faz sentido, porque como a condição que ele me deu aqui é as funções. A função g de x está entre h de x e f de x. Ou seja, as funções elas estão, por exemplo, muito coladas, certo? Elas estão muito coladas. Então, se eu faço um ponto se aproximar do outro, termina que, na função superior e inferior, termina que por as funções estarem muito coladas, as proximidades são as mesmas. Então, gera um limite igual, certo? Então, essa é a lógica do teorema. Mas que, eu desenhei aqui meio mal, né? Podia ter desenhado melhor. Enfim, aí agora bora pra demonstração do negócio. Como é a demonstração disso? Bom, primeiro, você está partindo dessas hipóteses, tá? Que existe tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é verdade já, tá bom?
tudo isso aqui é verdade. Certo? Na verdade, não. Você tem que provar isso aqui. Bora lá. Bora partir da hipótese dos limites, né? Que é isso daqui e isso daqui. Bom, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Tá o quê? Tá contido nesse intervalo aqui, ó, papai. Delta 1. A gente vai tomar um delta 1, porque esse delta 1 a gente sabe que esse delta 1 vai virar o R, né? Tem que virar esse intervalo R. Isso implica dizer o quê? F de x menos L menor que epsilon. Esse limite daqui está transcrito aqui formalmente. Agora o H de x. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta, que é delta 1, que é delta 2, maior que zero. Olha só que coisa. É H de x, né? Eu ia colocar G de x. E perceba que a resposta do limite é igual, né? Eu estou supondo que isso aqui é verdade, que os limites são iguais. Então, bom, eu tenho que chegar nisso daqui, né? Que o limite de x, quando x tende ao mesmo ponto, é igual a L. Bom, o que vai acontecer? A ideia nossa é sempre ter um delta mínimo, né? Porque o delta mínimo é o que vai nos dar a melhor aproximação. Ou seja, como eu estou querendo provar isso, eu vou transformar uma desigualdade aqui, trabalhar com essa desigualdade. Então, para isso, a gente tem que juntar os intervalos, né? Tal forma que eu tome o delta mínimo entre o delta 1 que eu tenho e o delta 2. Então, tomando um delta mínimo, onde esse meu delta mínimo, né? Esse meu delta é menor ou igual ao delta 1, em que delta 1 vai ser quem? O R. Ou seja, há a possibilidade do delta 1 ser o R, como há a possibilidade do delta 2 também. Aí a gente escolheu aqui delta 1 só por escolha. Então, isso implica dizer o quê? Que para todo epsilon maior que zero, existe um delta mínimo, certo? Que vai ser esse R maior que zero. Esse delta pode ser um R, tá bom? Aí tá aqui é R, né? Então, bora colocar R. Existe um R maior que zero. Tal que 0 é menor que x menos p, que é menor que R. Implica dizer o quê? Aí agora é a ideia que eu queria. Ó. Agora é a ideia que eu queria. Tá bom? Implica dizer a seguinte coisa. Você concorda que f de x e h de x estão no mesmo intervalo? Ó, abrindo essa desigualdade, como a gente fez por aí por cima, para fazer o desenho do gráfico, o que acontece? Eu já provei isso milhões de vezes, que o módulo de um número menor que o outro é A menor que B, maior que menos B. Aí a gente pode tirar do módulo assim. Eu já provei isso aqui 1000 vezes, de forma geométrica, tudo. Eu não vou ficar mais repetindo, sério mesmo. Eu sempre falo que não vou ficar repetindo e mostrando, aí terminou mostrando a explicação disso, mas eu não quero. Aí o que acontece? A gente pode tirar aqui do intervalo e descobrir do módulo e descobrir em que intervalo f de x se encontra. E bom, pelo L dessa função ser igual dessa, e o epsilon é um número arbitrariamente pequeno que pode ser igual um do outro, termina que eles estão contidos no mesmo intervalo, ó. F de x é menor que L mais epsilon, que é maior que L menos epsilon, e a mesma coisa para o h de x. Então perceba que há a possibilidade de f de x, ou na verdade h de x, como eu estou tomando pela hipótese, a gente vai tomar pela hipótese o quê? Que as funções são maiores, uma que a outra, h de x é maior que f de x, mas há probabilidade então de f de x ser igual a h de x, por isso esse símbolo de igual, tá? Então, o que acontece? Eu chego que isso aqui equivale a dizer a seguinte coisa: L menos epsilon menor que f de x é maior que isso, menor ou igual a h de x, que é menor que L mais epsilon, tá bom? Isso aqui é consequência de f de x ser menor que g de x,
que é menor que h de x, gente. O que a gente está querendo provar é o quê? Primeiro, por que isso aqui é verdade? Porque a gente está falando que tem três funções, uma tá no meio, e outra tá superior, e outra inferior. Ou seja, está dizendo essa desigualdade quando a gente fala isso, tá bom? Então isso aqui a gente tem que tomar como hipótese, né? É porque essa hipótese está com igual aqui. Então agora a gente está tentando provar o porquê do igual. A gente já provou o igual para f de x e g de x. Agora a gente tem que provar para f de x, para g de x e h de x com g de x. Então o que acontece? Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Bom, como que a gente vai fazer isso? Bora lá, deixa eu pensar aqui como a gente vai fazer isso. Vê, g de x é maior que f de x já, né? Você concorda comigo? G de x já é maior que f de... Pronto. G de x já é maior que f de x. E g de x é menor que h de x. Então, dentro desse intervalo, olha só que dá pra gente encaixar. F de x é menor que g de x. E que h de x é maior que f de x, que é maior que g de x. Então, h de x viria aqui. Mas h de x pode ser igual a f de x. Não dá pra gente colocar na mesma desigualdade isso. Então, o que vai acontecer? Então, realmente existe a probabilidade de h de x ser igual a g de x. Entendeu? E, consequentemente, g de x vai ser igual a f de x. Certo? A probabilidade de todos eles serem iguais. Certo? Por estar contido no mesmo intervalo. Eu posso encurtar o intervalo, o meu x tomado, na medida que o meu limite vai se aproximar muito de g de x. Então termina que o limite dessas coisas são iguais. As funções não necessariamente... as funções são necessariamente... elas vão ter ser necessariamente iguais por causa dessa desigualdade aqui. Isso menor que L mais epsilon. Então eu percebo agora que eu posso falar o quê? G de x é menor que L mais epsilon. E que é maior que L menos epsilon. E perceba que se eu subtrair L, eu vou ter o quê? G de x menos L menor que epsilon. E colocando o módulo, eu vou ter 0 maior que módulo de g de x menos L menor que epsilon, que é igual módulo g de x menos L menor que epsilon. Que isso aqui é igual ao limite de g de x quando x tende àquele ponto P é igual a L. Então a gente prova a partir disso. Bom, a demonstração disso daqui, de forma resumida, é basicamente a ideia do quê? Que se o limite de f de x é igual ao limite de h de x, então o limite de x, quando x tende àquele ponto, é igual a L. E isso porque a gente toma como hipótese as funções, essa desigualdade. A gente sabe que h de x pode ser igual a f de x por causa dessa probabilidade daqui, da desigualdade. Quando eu tenho duas coisas que estão contidas no mesmo intervalo, sabendo que necessariamente uma é maior que a outra, e por elas estarem contidas no mesmo intervalo, existe a probabilidade nessa desigualdade de elas serem iguais. E isso gera também para g de x, certo? E termina que, por isso, por consequência disso, a gente consegue encaixar essa desigualdade e consegue encaixar o limite de g de x. A gente descobre, basicamente, a partir disso. É uma demonstração que eu não gosto, em parte, do teorema do confronto, porque eu não sei se, como vocês perceberam, eu expliquei de certa forma, tipo, eu acho meio, não sei, forçado, eu não visualizo isso aqui direito ainda. Talvez num futuro próximo, quando eu entre na faculdade, aí esteja estudando de novo cálculo, eu talvez entenda melhor. Mas eu entendo o teorema do confronto, eu sei fazer demonstração, mas eu não entendo tipo, de uma forma mais... Por que da passagem das desigualdades direito, né? A passagem dessa desigualdade daqui para essa daqui é uma coisa que eu não entendo muito bem. Mas terminou que, tipo, de tanto fazer as demonstrações das coisas, ficou na cabeça, né? Mas a minha opinião é que essa passagem é válida pelo que eu te expliquei. Pelo que f de x, por ter a probabilidade de ser igual,
ela gera a probabilidade aqui por h de x ser maior ou igual a f de x, e f de x está sendo menor que g de x, então necessariamente para manter o sinal da desigualdade, g de x tem que ser igual a f de x e h de x, certo? Para trabalhar essa probabilidade da desigualdade. Mas, né, quem sabe? Mas eu acho que é isso mesmo, gente. Enfim, vamos ficar por aqui. Teorema do confronto dado.